Seja muito bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para um tempo de oração, para um tempo de busca, um tempo de crescimento, um tempo realmente de se encontrar com Deus. Todos os dias aqui, um encontro diário com Deus. Bom dia, família, sejam muito bem-vindos, que você possa hoje abrir o seu coração para o que Deus deseja fazer e falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Hoje a gente vai estar com um convidado aqui, um amigo, pastor Júlio, aqui da cidade de Toledo, pastor da Igreja Evangélica Congregacional, um amigo aí já de algum tempo. A gente se conheceu e hoje vamos ter a oportunidade de ser ministrado por ele aqui no devocional também. Então, um bom dia para você. Já vou pedindo para você chegar e já compartilhar esse devocional. Compartilhe e escreve aqui, ó. Compartilhe esse devocional e já coloca aí, assim que você compartilhar, coloca aí nos comentários Jesus, tá bom? Assim que você compartilhar, já coloca nos comentários Jesus. Estou chamando aqui, né? Você que está chegando aqui, vai dando um bom dia, vai realmente compartilhando aqui com os irmãos. Em nome de Jesus, será uma manhã de bênçãos. De bênção. Ajeitar a câmera aqui. Ô, pastor Júlio! Olá, meu irmão. Bom Graça e dia. paz. Graça e paz, meu. Bom dia. Paz e alegria a todos. Amém. Aí, pastor Júlio, que bênção ter você na família 659, hein? E que honra, uma alegria, uma expectativa muito grande desde que nós conversamos, né? Para participar nesta manhã juntamente com o Espírito Santo de Deus, nos dando clareza, né? Nos dando condições de entender e responder ao céu aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. É uma alegria, pastor Fernando, e a todos que estão se achegando a essa live. Muito bem. O pastor Júlio, pastor aqui da Igreja Evangélica Congregacional, na cidade de Toledo, né? Já tivemos juntos aí algumas vezes e também apoia aí o Devocional Família 659, é uma livraria na cidade, né? Esgotamos o devocional, não tinha muito, né? Sim, não sobrou nada. E ainda tem pedidos. O material ele é muito bom. Só para ter o prazer, né, de falar assim, nossa, esgotou, mas é que não tinha Sim, para compartilhar, né, pastor? Mas essa exato. abençoada. Então, pastor, já aqui publicamente, né, obrigado pelo apoio que o senhor tem dado ao devocional, né, tanto a confiança de colocá-lo aí também na sua igreja, na sua livraria, poder também abençoar as nossas vidas aí, fazer parte aí dessa família aqui na Aham. internet. Amém? Queridos, Amém. nós vamos ter uma palavra de oração, vamos orar, a gente vai agradecer a Deus e eu vou passar já a palavra para o Júlio, que vai ministrar o nosso coração, tá? Então, você que está aqui, que está chegando, bom dia para você, graça e paz. Você que está aqui, já compartilhe esse devocional com mais pessoas, 10, 20 pessoas, né? Vamos trazer a turma aí para estar junto com a gente. E assim que você compartilhar, escreve nos comentários aí, Jesus, tá? Como um sinal que você compartilhou. Queremos ver que você compartilhou. Então escreve nos comentários, Jesus. Oremos então. Pai, muito obrigado. Agradeço, Senhor, por essa manhã e eu consagro esses minutos que vamos passar aqui. Eu consagro ao Senhor. Que o teu Espírito Santo, nós, que a tua bênção, que o Senhor edifique as nossas vidas e ministre. Aleluia. Espero, Senhor Deus, sobre a vida do teu povo, um dia de bênçãos, um dia de ouvir a tua voz, um dia de ser ministrado pelo Senhor, edificado pelo teu Espírito, fortalecido pelo Senhor,
Que a presença do Senhor venha sobre cada pessoa aqui. Usa a vida do pastor Júlio, Pai, para ministrar Amém. vidas. Coloca, Senhor Deus, no coração dele a palavra que vem do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Júlio, fique à vontade Amém, sim. da palavra. Amém. Glória a Deus. Que alegria. É uma honra estar aqui com vocês, pastor Fernando, pelo convite e também, né, pela confiança aqui nesse canal tão importante. E falar daquilo que amamos, daquele a quem amamos, e o propósito, né, de Deus para essa quarta-feira, dia 4 de junho, baseado também a partir, né, do devocional, chegando aí no livro de Jó, a declaração da dependência de Deus. E falar de Jó, falar da escritura de Jó, é para mim um momento especial. Entendendo aquilo que o Senhor faz em nós, através de nós, e para os lugares que Ele nos chama, para os lugares que Ele está chamando você, e a cada um daqueles que colocam a sua confiança nele. Tem, né, um título ali, Jesus em nosso barco, é a garantia de que ele não vai afundar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Essa é a mensagem que nós temos cantada já desde do histórico, né, de muito tempo já, quando éramos crianças ainda no caminho do Senhor. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E falar de Jó é entender essa perspectiva do sofrimento, a perspectiva das adversidades, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Você já deve ter ouvido esse título por aí também. É questões que não se explicam, que não têm razões, mas ao olhar pro livro de Jó, é interessante e é importante, à luz do conselho do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, entender o que acontece na dinâmica da vida, e a vida principalmente que está aplicada em Deus. Tem um texto-chave, tem um texto para hoje, para nos alimentar, Jó capítulo 1, versículos 20 ao 22, e eu quero ler, e diz assim a palavra de Deus. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo nessa manhã e sendo edificado pela palavra de Deus, entenda, Jó está fazendo essa declaração no momento de maior crise, adversidade, dificuldade da sua vida. Existe um texto aqui no livro de Jó, ainda no capítulo 3, versículo 25, geralmente eu cito, porque parece que Jó, mesmo temendo preocupações, e ele diz assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Por vezes, né, você também é assaltado por temores. E são nesses momentos que nós temos a oportunidade de fazer a nossa declaração de dependência no Senhor Deus, aquele que governa do seu alto e sublime trono, e nós precisamos ter a nossa confiança totalmente aperfeiçoada nele. E ao olhar para o relato de Jó, quando ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, ele está recebendo a notícia de que perdeu tudo, inclusive os seus filhos, aquela sucessão de tragédias, né? Desventuras em série. O livro de Jó, ele nos mostra uma realidade dos seus amigos vindo confortá-lo, mas também confrontá-lo pelas realidades que ele tem sofrido, como se ele tivesse ali pecado,
tivesse alguma culpa em tudo aquilo que ele estivesse sofrendo, mas de fato nós vamos entender, a olhar para todo o panorama do livro de Jó, que não é isso que está acontecendo. Coisas temporais, aflições, o dia mau, ele também chega. E ele vem da parte do Senhor. Talvez aqui você pode ficar pensativo sobre essa realidade, mas no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: aproveite o dia bom, ou seja, curta, viva com intensidade o dia bom. Mas quando forem ruins, quando os dias se tornarem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. De uma forma pedagógica, o método de Deus de tirar a ciência do futuro de todos nós, para nos levar para um lugar de confiança extrema, de uma declaração de dependência total em Deus. Porque, por vezes, nós queremos assumir o controle das coisas e garantir, né, de que tudo vá bem. Mas os olhos do Senhor, a palavra de Deus diz, estão por sobre toda a terra para fortalecer os corações que estão totalmente nele. E ao olhar para o testemunho de vida de Jó, é extraordinário a superação ao qual ele vai chegar no final, né? Você provavelmente conhece, se não conhece, eu vou dar um spoiler aqui para você depois conferir no capítulo 42, dizendo que o estado de Jó, no final desse deserto, no final dessas provações que ele passou, Deus o abençoou de forma extraordinária. Foi maior do que o seu estado inicial. A bênção de Deus, e Jó aprendeu. Jó entendeu a pedagogia, né, o caráter de um Deus que cuida, que também está atento ao dia mau, ele sabe do dia mau. Existe um livro bem interessante do Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele vai tratar sobre o livro de Jó com as teses de Satanás. O inimigo que está ao derredor das nossas vidas, procurando ocasião para que possa tragar, para que possa atacar, é esse o expediente que está acontecendo aqui. Jó, ele está sendo dado a ele a oportunidade no dia mau. O temporal ele chega para todo mundo. Nós não temos como parar ou frear um dia, uma circunstância. A grande diferença na vida daquele que crê em Deus é depositar a sua confiança na presença dele, que ele estará junto no barco. Mesmo que o barco afunde. Se eu olhar para a realidade do apóstolo Paulo, quando ele vai em direção a Roma para ser julgado, ali ele enfrenta um naufrágio, mas ele tem condições de afirmar que Deus, o qual ele pertencia e servia, estava com ele e tinha já declarado a ele que ninguém se perderia. E aqui isso parece que tem se afetado sobre a vida de Jó, e Jó não tem outra possibilidade a não ser colocar a sua confiança totalmente em Deus. E aí essa é a pergunta que eu faço para você, eu faço a mim mesmo também. Qual é o nível da minha confiança em Deus? Qual é o nível da sua confiança em Deus para declarar um estado de dependência? Ou tem realidades que ainda nós tentamos controlar, ainda nós tentamos dar ordem, sendo deuses, né, com D minúsculo, sobre as circunstâncias, mas o fato, nessa manhã, que o Senhor traz ao nosso entendimento, é uma declaração de dependência total dele. E essa foi a história de Jó. Os amigos chegam diante dele, durante o decorrer de todo o livro, com palavras de uma teologia talvez aí retributiva, que é a teologia judaica, para
acusá-lo. Falar, Jó, nós estamos aqui com você, você pecou. Jó, confessa logo o teu pecado. Jó, abandona logo o pecado que você tem para que essa situação se reverta. Mas você não vai encontrar Jó, durante todo o livro, dando o entendimento de que ele andava em iniquidade. Ele chega ao extremo de declarar, parece com uma certa com uma certa imponência, né, aos amigos, dizendo que não tinha pecado, ele estava certo, um homem que oferecia sacrifícios nas madrugadas, até pelos seus filhos, caso tivessem pecado contra o Senhor, tinha feito um acordo com os seus olhos em relação às moças, para não olhar para as moças. Ele sabia da sua integridade, ele sabia do seu estado diante de Deus, que ele temia o Senhor, mas ele ainda não conhecia o Senhor da maneira que o Senhor queria se revelar a ele, um Deus presente. Ele vai fazer a declaração no final, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele andou com o Senhor. E onde ele andou com o Senhor? No vale das crises, das circunstâncias contrárias, e ele aprendeu a colocar a sua confiança totalmente em Deus. O que já tem acontecido sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nos tem feito declarar a nossa dependência do Senhor? Jó, no texto qual nós lemos inicialmente, ao ouvir sobre as notícias tão trágicas que haviam sucedido contra o seu arraial, contra a sua casa, né, contra a sua fazenda, ele rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se rosto em terra, e essa é uma expressão que às vezes, né, me permita aqui uma palavra diferente, né, ela é brutal. Ele adorou a Deus, mesmo em meio àquela circunstância mais adversa. Eu imagino, né, você pode também imaginar ou pensar de alguma forma, o nível asfixiante da falta de ar, o nível do estrangulamento, de toda a realidade da expectativa, né, de uma saída para o que ele estava vivendo. Simplesmente as notícias foram chegando e aqui ele tem um confronto com uma verdade. Ele não sabia de nada. Ele não conseguiria mais, por ele mesmo, avançar, a não ser fazer um caminho de declarar a sua dependência de Deus, e que essa dependência ela veio por meio de uma adoração, de um gesto, de um ato de adoração, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo, você imagina um homem que pelo texto bíblico e pela leitura nós entendemos que era um homem com muitas posses, era um homem bem-sucedido, era um homem bem estabelecido. E agora ele faz uma declaração que todos nós, em algum momento das nossas vidas, precisaremos fazer, se ainda não o fizemos: saí nu do ventre da minha mãe. Ou seja, eu vim sem nada. Eu não era nada, eu não tinha nada. E nu eu partirei. Nu eu deixarei tudo isso, não levarei nada. Reconhecendo que toda boa dádiva provinha do Senhor. Tudo que veio, tudo que sucedeu a ele, vinha do Senhor e o Senhor levou. E ele louvou. O ato de louvar é declarar esse reconhecimento a Deus de que tudo vinha dele. Não era pela força do seu braço, não era por suas estratégias humanas, mas sim, ali Deus estava sendo louvado e adorado por um homem quebrado diante das circunstâncias, diante das realidades mais adversas, mas que havia reconhecido a sua dependência de Deus, porque sabia que de onde ele tinha vindo e para onde ele estava agora chegando.
E tudo isso, em toda essa realidade, Jó não culpou a Deus em coisa nenhuma, em coisa alguma. Então, essa manhã, a olhar para a palavra de Deus, para compreender a realidade que nos sucede, nós estamos sujeitos a todas as realidades da vida. Paulo, quando escreve, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a tristeza segundo Deus, existe uma tristeza que é permitida e ela vem para um arrependimento. O arrependimento aqui na vida de Jó, durante o trajeto, durante o itinerário todo do livro, é sair de um lugar onde ele conhecia Deus, apenas de ouvir falar, para um lugar agora em que ele conhece de andar com Deus. Essa é a dinâmica que acontece sobre a vida de Jó, e eu creio que ela pode acontecer hoje. Nós estamos sujeitos a isso. Nós não temos o controle do tempo, das circunstâncias, e quando elas acontecerem, a garantia de que nós atravessaremos é confiarmos naquele que venceu o mundo. Jesus, o Cristo, o Messias de Deus, aquele que foi dado, que foi morto e ressuscitou pelo poder do Espírito de vida, garante a nós que esse mesmo poder do Espírito de vida que atuou trazendo Jesus Cristo dos mortos, atua em nós, e é somente por este poder é que nós atravessaremos também as realidades contrárias, os mares, as circunstâncias dos ventos fortes, para também chegarmos na mesma elaboração que Jó chegou. Você já conhece a Deus de andar com Ele? Você já conhece a Deus de ter ouvido Ele em meio ao deserto ou pelos vales? E Jesus faz uma declaração tão importante depois de ressurreto. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Esse é um expediente que nos toca. Nós estamos todos sujeitos. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esta é a palavra que nós podemos hoje, devemos tomar posse diante da palavra de Deus, dessa ministração que vem ao nosso espírito. Nós estamos sendo ministrados no nosso espírito pelo Espírito do vivo Deus, que traz essa plenitude para hoje, o pão vivo para essa manhã, um pão quentinho, um pão fresco, uma água fresca. Você que está passando por uma realidade como a de Jó, por crises, por adversidades, por ventos contrários, ao olhar para a palavra de Deus, olhar para a vida de Jó, olhar para o que Jó também viveu e venceu, é possível você crer hoje, deixar o Espírito Santo de Deus gerar em você, gerar fé, ousadia, coragem. Você só precisa fazer a sua declaração de dependência total de Deus. Jó, ele faz a sua declaração no trajeto, nesse expediente da dificuldade, das crises. Mesmo com os amigos ali tentando ajudar, mas parece que trazendo uma realidade de culpa a ele mesmo. Ele sabia que não tinha essa culpa. Mas as coisas acontecem tanto aos que servem a Deus, coisas, o dia contrário, né? O vento contrário, o dia mau, como em Eclesiastes 7,14, para que nós possamos ter a consciência de que dependemos de Deus, somente da sua presença. O salmista, no Salmo 23, versículo 1, diz: o Senhor é meu pastor. Ah, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ou seja, de nada terei falta, se Ele estiver comigo, se Ele estiver com você, na nossa declaração de dependência dEle, meu irmão e minha irmã, nós vamos vencer. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a garantia que Ele nos dá pela Sua palavra e pelo Seu Espírito em nós. O quanto você confia no Senhor. O quanto você já tem uma consciência de que só tem Ele e somente com Ele não
Essa é a dinâmica para hoje, nessa manhã, uma manhã aqui no sul, mais fria. Eu não sei de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando esse momento glorioso na presença do Pai. Eu entendo que Ele tem aquecido o teu coração nesse momento. Uma palavra de ânimo, uma palavra de alento. As crises, elas vêm. Na dinâmica pastoral, nós somos ensinados no dia a dia a ter uma palavra de ânimo, mas muitas vezes é preciso também aprender a viver essa mesma palavra de ânimo. E ela vem sobre a minha vida, ela vem sobre a sua vida. Eu creio que Deus está agindo. Qual é a sua declaração hoje diante de Deus? Que a sua declaração possa ser: Pai, eu coloco totalmente a minha confiança no Senhor. Eu sei que não sei de muitas realidades e o Senhor sabe de todas elas. O Senhor conhece todas elas. E a nós nos cabe, mesmo diante das interrogações, não é buscar o porquê, não é buscar as causas. E Jó não foi buscar as causas. Ele rasgou a sua veste, ele rapou a sua cabeça, ele adorou ao Senhor. Ele louvou o Senhor, reconhecendo a sua finitude, a sua pequenez, mesmo um homem que tinha grandes possibilidades de demonstrar, de ostentar vitórias, conquistas, sucessos, mas tudo isso ele já tinha aprendido a colocar diante do Senhor e saber que ele dependia dele. Essa é a única resposta que talvez eu e você tenhamos hoje diante daquilo que nos afeta, diante daquilo que nos assola. E nessa manhã eu quero orar juntamente com você, fazendo essa declaração. E o Senhor, Ele ouvirá a sua oração. Creia nisso, juntamente comigo. Pai, nessa manhã nós somos tocados pela Tua palavra santa, viva e poderosa. Senhor, e o poder dessa semente que possa germinar em nós, Pai, o propósito para o qual ela está estabelecida. Gerar um nível de confiança no Senhor, que venhamos todos declarar a nossa dependência em Ti. Senhor, existem realidades dos meus irmãos, em cada um de nós, que nós não temos respostas, que não temos como enfrentar, que não temos como avançar. Podem chegar amigos, até acusadores, mas a nossa confiança está totalmente no Senhor. Perdoa os nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, e nós nos rendemos como Jó também se rendeu diante de cada uma das suas adversidades, das notícias que ele recebeu. Nós, nessa manhã, nos rendemos a Ti. Senhor, talvez tenham pessoas aqui na live, irmãos, tenham servos, tenham pessoas que estão buscando respostas para realidades que não encontram respostas naturais. Mas nós escolhemos, Senhor, nos humilhar diante da Tua poderosa mão. Senhor, rasgar os nossos corações, nos prostrar diante do Senhor em humilhação, mas também adorando ao Senhor. Declarando que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que o Senhor está num alto e sublime trono, que a sua glória cobre toda a terra e que o Senhor está atento a todas as realidades. Nós não somos nada, Senhor, nós não temos nada. Senhor, nós viemos numa condição de ter nada, nós saímos do ventre das nossas mães e nós retornaremos sem levarmos nada. Nós louvamos, Senhor, a Tua majestade santa nessa manhã, sabendo que o Senhor tem olhado para cada uma das realidades que nos afligem. E eu peço em nome de Jesus, que pelo poder do Teu Espírito, que os anjos ministradores daqueles que temem ao Senhor e que Te servem, possam operar agora na vida de cada um, ó Pai, que está nessa live. Inspirando, Senhor, inspirando
a continuar, a viver, ó Pai, tal qual Jó tem vivido, registrado na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muda histórias, muda circunstâncias daqueles que têm confiado totalmente no Senhor. E se ainda nos falta, se ainda me falta, Senhor, uma declaração de dependência total no Senhor, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade, aumenta a minha fé. Conduza-nos em graça e sabedoria diante do Senhor. É a oração que fazemos nessa manhã, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça. Ao pastor Fernando, eu agradeço por essa oportunidade. Sei que os nossos corações são aquecidos diante da palavra de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Pastor Fernando, está contigo. Deus abençoe. Pessoal, quem foi abençoado aí nessa manhã, essa palavra, edificado por Deus, escreve aí nos comentários aqui, ó. Abençoado. Quem foi abençoado aí nessa manhã? Vai ser um dia de bênção na sua vida. Pastor Júlio, muito obrigado pela tua presença. Vou muito. Né? Vamos combinar de você voltar mais vezes, que é nos abençoando. Né? Amém. É isso, esposa, que Deus abençoe muito a sua casa. E a família 659 hoje foi edificada pelo Senhor. Presença de Deus aqui muito grande sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, e você depois compartilha essa mensagem com outras pessoas também. Manda aí para seus amigos, vai ser uma benção. Até amanhã, então. Pastor Júlio. Deus abençoe. Deus abençoe. Com Deus. Forte abraço a todos. Abração. Tchau, tchau.